Bom dia, irmãos e irmãs. Irmãos, hoje, por essa manhã, início do ano, iremos abordar um tema difícil, um tema que me comoveu muito no ano passado. E eu achei importante, desde o ano passado, abordar sobre esse tema. É um tema difícil, é um tema duro, mas ele é real. Assim como Davi, que não mostrou o pecado para Davi, nós não podemos esconder o pecado, porque eles vão nos matar de várias formas. Então é bom que um cristão, né, entenda que o pecado pode matá-lo. Então iremos abordar o pecado somente para cristãos. Acredito que a maioria todos somos aqui cristãos, e é o que pesa, né? O ímpio, você fala pecado para ele, é nada, a mesma coisa. Mas para nós o pecado, ele é duro, ele é pesado e ele separa nós da presença de Deus. E antes de abrir a palavra de Deus, eu quero ilustrar um fato que ocorreu já faz tempo da Discovery. É sobre. É, vou fazer uma ilustração aqui com um fato que ocorreu. Essa mulher dos Estados Unidos, ela comprou um macaquinho, um chimpanzé pequeno, e ela começou a cuidar dele. Era um bichinho de estimação dela. A amiga dela ia para lá, brincava. Era um animalzinho lindo, brincava tudo. Só que ele foi crescendo. E à medida que ele foi crescendo, ele foi ficando forte. Diz a biologia, né, que o animal, o chimpanzé, ele, ele tem a força, quando é adulto, de 10 homens. É muito forte. E aí, ela foi cuidando, foi criando desse animal. Depois que ele ficou forte, ele entrou no estado posterior, né, da fase adulta, que é a procriação, e ele fica muito nervoso. Então, e como ele não tinha como procriar, né, ele ficou nervoso e agressivo. Simplesmente, ele pegou a sua dona, arrancou o rosto dela, né, mordeu, arrancou o rosto, arrancou o braço dela. A amiga dela chegou, quando viu aquilo, ele chamou a polícia veio, matou o macaco, né, e levaram ela para o hospital, mas ela não resistiu e morreu. Fazendo uma analogia sobre isso, eu vou comparar o pecado como um animalzinho de estimação. Aquele bichinho que a gente ama. Tem gente que dorme com um animalzinho de estimação do lado da cama, né, do quarto. Acorda de manhã, quer olhar o bichinho do lado, né? Quer alimentar o bichinho. O pecado de estimação é mais ou menos isso. A gente quer alimentar o pecado toda hora, e a gente não repara que ele está crescendo, ele está tomando forma, ele está ficando grande. E logo, logo, esse pecado, ele vai matar o seu dono. Ele vai destruir o seu dono. Bem, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para Gênesis. Não é o texto principal, é o texto de apoio, tá? Gênesis 3. Gênesis 3, verso 3, verso 4. Vamos ler o verso 3, por favor. Vamos ler de forma alternada. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A igreja. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Nesse verso, desejável, vocês podem comparar com cobiça. Nesse verso que vocês leram, desejável, cobiça. Agora vamos para o verso 11. Eu vou ler, vocês leem o segundo. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber dessas que estavas nu? Comeste da árvore e te ordenei que não comesse? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora bora finalizar esse texto aqui no verso 23. Eu vou ler aqui o 23, vocês leem o 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Agora vamos para o nosso texto. O texto que nós vamos analisar nessa manhã. Está em Tiago, capítulo 1. A partir do verso 13 até o verso 15. O nosso texto principal dessa manhã. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. A igreja. Cobiça. Própria cobiça. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ela vai dar à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Oremos. Deus eterno e Pai, obrigado, Senhor, por essa leitura da Tua santa palavra. Fala ao nosso coração daquilo que precisamos e nos alerta, Pai, sobre os males, o prejuízo, Senhor, de ter pecado de estimação em nossas vidas. Nos livra, Pai, nos dê sabedoria, nos abençoe nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer aqui uma introdução. O assunto já sabemos, mas aí temos aqui algumas perguntas. Vamos responder 6 perguntas sobre essa introdução. Depois iremos entrar no assunto, depois tiraremos as lições para nossas vidas. Primeiro, iremos saber, iremos responder o que é pecado. O que significa pecado? Iremos responder também qual a origem do pecado, onde o pecado se originou. Acho que foi do céu, acho que o pecado originou, foi Lucifer, foi Deus que criou o pecado, ou foi Brasília que criou o pecado? Vamos saber isso logo, logo. Como o pecado entrou na humanidade? Por onde ele entrou? Vamos responder também. O que é o pecado na nossa vida? Esse é o cerne do nosso assunto. O que o pecado faz na vida do cristão? E o outro também, que é tão importante quanto esse, as consequências. O que vai levar o pecado, o que vai levar o cristão, ele com seu pecado de estimação, aquele pecado que ninguém vê, aquele que está bem guardadinho, sabe? E aí a gente vai responder a última questão, que é o nosso dever, o nosso cuidado, o nosso tratar da nossa alma, né, a salvação que Deus nos deu, para seguirmos no caminho da salvação. Vamos tirar lições, vamos concluir. Então vamos para o texto principal, já temos, deixa marcadinho aí, e vamos agora responder a primeira questão. O que é pecado? O que você chama de pecado? Pecado, eu estudando, né? A gente descobriu que pecado ele tem duas traduções, vamos dizer assim. Uma para os judeus
de antigo, lá da época dos reis. Nessa época eles chamavam de pecado é errar o alvo. Interessante, né? Paulo diz que eu fico para o alto, né? Meu alvo é Cristo, né? E lá atrás, errar o alvo era pecado. Para analisar aqui um pouco, eu tiro aqui o meu alvo aqui, eu vou atirar dele. Aí eu faço assim, ó. Quando eu faço isso, eu errei o alvo. Eu pequei. Interessante. Mas se você prestar atenção, quando você mira no alvo, você está treinando, você está malhando, você está exercitando. Então você tem que exercitar, não pecar. Isso é para nós. Amém? E o outro, nós sabemos, é todo e qualquer desobediência a Deus, seus mandamentos, a sua palavra. Quando nós fazemos isso, estamos em pecado e o pecado nos separa de Deus. Vamos para a segunda questão. Qual a origem do pecado? Aonde o pecado foi criado? Aonde foi gerado o pecado? A gente estudando, a gente vê muitas correntes, sabe? Até mesmo na corrente reformada. Mas eu vou no estudo do doutor Nicodemos, né? Eu dei uma lida nele, eu vi ele e me ajudou muito nesse entendimento. E aí o resto, análise, fica a critério dos irmãos. Eu vou colocar os textos aqui, os irmãos analisam, né? Mas eu tendenciei, tá? Vamos lá. Primeiro, o Senhor Jesus falou para Lucas. Olha bem, a questão é aonde se originou o pecado. Eu estou dando aqui as pistas, tá? Vamos seguindo aqui. O Senhor Jesus falou, Lucas escreveu. Olha a linguagem aqui, preste bem atenção. O Senhor Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu via. O Senhor está falando para Lucas, eu via. O verbo ver está no pretérito imperfeito do indicativo. Não é completo. Ele está lá, está no gerúndio, lá no passado. Ele está vendo um acontecimento. Então ele está dizendo para Lucas, olha, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa é a primeira pista. A segunda pista está em Apocalipse 12. Agora Jesus, o nosso Senhor, ele está falando como Deus para João em Pátimos. Ele está dizendo para João, escreve aí. E ele escreveu aqui no verso 3, vamos ler. E este, verso 9, foi, diga, e com ele seus anjos. A pergunta, ela está sendo respondida pelos textos bíblicos. E aí eu, de novo, estou sugerindo aqui, né, quem foi o autor do pecado, baseado em Ezequiel. Tem Isaías, mas eu resolvi não colocar somente Ezequiel. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor Deus.
Cristo era seu caminho, ele ia até iniquidade. Então, esse entendimento é o entendimento do doutor Nicodemos, né? E eu achei interessante e coloquei aqui também. Está em Isaías 14. Vocês vão ver também a mesma descrição. Interessante que aqui, Ezequiel, ele está falando com o rei de Tiro, e aqui Deus cancela aqui e começa a dar essa profecia, essa revelação para ele. Incrível. Vamos agora para a terceira questão. Vamos responder a terceira pergunta. É mais fácil, já lemos, né? Por quem o pecado entrou na humanidade? Vê Romanos 12. Vamos ler? Portanto, assim, irmãos, devido à nossa natureza, somos pecadores. Isso não quer dizer que somos pecadores ah, daqueles pecados que o Senhor nos perdoou. Se Ele nos perdoou verdadeiramente, então verdadeiramente nós confessamos. Verdadeiramente nós nos arrependemos. É difícil falar isso para nós, porque nós somos falhos, nós pecamos. É difícil chegar, Senhor, perdoe, Senhor, pequei de novo. A mesma coisa. Gente, é muito estudo hoje, é exatamente pecado intermitente. Aquele pecado que a gente vai se acostumando e vai guardando como animalzinho de estimação. Aí aquele animalzinho de estimação vai crescer, ele vai ficar maior que a gente, vai ficar forte. Ele vai nos atacar e ele vai nos matar. Ele vai tirar a nossa vida e vai quebrar a vida do crente, do cristão. E o pecado entrou. Adão e Eva pecaram. Adão, olha, foi a mulher que tu me deste. Usou o argumento. Argumento. A mulher, foi a serpente que me enganou. Argumento. Aí eu pergunto para você, resolveu? Resolveu. Eles foram expulsos do jardim. Eles foram colocados para fora. Eles foram tirados da presença de Deus. O pecado, irmãos, ele tira nós da presença de Deus. Então, o que fazer? A Bíblia diz que se confessarmos nosso pecado a Cristo, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Mas às vezes a gente quer dar uma de sabido, né? E às vezes a gente quer ludibriar Deus, nosso Senhor. E aí vamos entrar naquele assunto muito difícil, é o cerne do nosso assunto, que é o pecado na vida do cristão. Já falei isso uma vez, vou repetir aqui, que se faz necessário. Deixe aberto aí em Tiago. Vamos só aqui analisar uma coisa aqui. Prestamos atenção. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz, tem aqui, ó. Então, essa cobiça, depois de haver concebido, ela vai dar luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós somos matéria ainda, não somos transformados. Pecamos, erramos. Né? Mas nós temos que tomar cuidado com o pecado repetitivo. Aquele pecado de estimação. Ninguém sabe onde está. Ninguém. Só eu. Só eu sei onde está esse pecadinho de estimação. Eu guardo ele
do lado da minha cama, no meu bolso, ninguém sabe, ninguém vai saber nunca, mas Deus sabe. E é isso, irmãos, que eu quero tratar. Ah, irmãos nossos, é, por quê? A gente tem que analisar isso, para não entrarmos nesse ciclo maldito. Ele mata, ele estraçalha, ele devora o semblante, ele arranca, desmembra o crente. É o pecado repetitivo, pecado de estimação. Um assunto muito doído, assombroso, mas necessário porque é real. Né? O pastor, com 1.000 seguidores nas redes sociais aí, como conselheiro, e ele teve um caso com a noiva do filho. Teve um caso. Aí a noiva terminou o relacionamento com o filho. Aí eu ia estar de pecado, né? E ele casado, normal, pastor, 5.000 seguidores. Aí o que aconteceu? Com o tempo, ela ia revelar a relação dele com ela. Aí ele armou uma situação para tirar a vida dela. Ele contratou um assassino e executou a moça. Promíscuo, adúltero e agora assassino. Né? E aí ele estava no velório. Olha que absurdo, né? É tudo absurdo. Ele estava no velório, o corpo da moça lá, a mãe da moça lá, todo mundo. Ele fez oração fúnebre. Olha que absurdo. Depois foi revelado por câmeras, supermercado, andando, tudo. Foi revelado tudo. Está preso. Está preso. Irmãos, analisamos aqui uma coisa. O pecado mata. Ele tira a vida. Ele tira a vida, eu coloquei aqui de 4 formas. Primeiro, a vida social. Esse pastor, ele não mais vai ser uma pessoa comum na sociedade. Ele pastor, homicida, assassino, traidor. Acabou a vida social. Ele morreu na vida social. Outra coisa também, ele morreu na religião. Vou chamar de religião. Lá na religião, lá na igreja dele. Sabe o que vai acontecer? Quando ele chega lá, irmãos não vão mais cumprimentar ele. Né? Não vão mais abraçá-lo. Né? Os irmãos vão ficar com medo. O cara é um assassino. Ele projetou, ele usou o argumento do corpo, da falhabilidade humana, né? Gerou a cobiça deu à luz ao pecado e o pecado à morte. Matou, ele tirou a vida. Então ele morreu social, religiosamente, espiritual. Como assim espiritual? É que ele não vai ter mais condições de se levantar naturalmente. Só uma ação de Deus, só Cristo na vida dele. E a outra morte é a morte da alma. E aí é Deus com ele. Isso aí não cabe a nós. É Deus com ele. Mesmo. Outra situação faz necessário a gente analisar. Olha, irmão, eu estou há 36 anos na igreja, já vi de tudo. Infelizmente. Vamos usar aqui o argumento para justificar o pecado. Primeiro argumento. Eu estou protegido pelo argumento bíblico. Mateus 24, 41, me protege para eu ter o meu pecadinho de estimação. Eu posso adulterar à vontade. Eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai saber. Eu estou sobre o respaldo da Bíblia. Sabe qual é o respaldo?
Carne é fraca. Já até falei isso aqui, né? Carne é fraca. Tudo certo. Meu pecado de estimação, a carne é fraca. Eu posso cobiçar, posso gerar o pecado, eu posso morrer e matar. Tudo certo porque a carne é fraca e é bíblico. 26, 41, Mateus, estou coberto. Tem um porém. E aí, essa parte é a parte B do B desse versículo. Vamos analisar um pouco. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Repare que espírito está com letra minúscula, não é o Espírito Santo, é o homem. O Senhor está analisando aqui a canseira do homem. O Senhor estava lá no Getsemane, pediu para vigiar e eles dormiram. Não tem nada a ver com esconder o pecado. Até um argumento, é uma desculpa. Aí a gente vai para uma análise completa do versículo. Agora essa dos mói. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Se nós vigiássemos e orássemos, ia ficar aqui, não ia passar para a cobiça. E a cobiça não ia projetar o pecado. Ele não iria projetar, aquela moça não iria tentar contra aquela moça, ele ia dizer, não, 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 não. Senhor, meu Deus, não, isso é pecado. Eu vou entristecer o Espírito Santo na minha vida. Não, 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 não. Show, Satanás. Show. Só que ao invés disso, ele trouxe para o plano da cobiça. E aqui ele projetou, ele fez todo o projeto da sua vida para acabar com a sua vida. Esse é o pecado de estimação do homem cristão que ele deve expurgar. Ele deve acabar antes que ele chegue aqui. Ele não pode chegar aqui, porque chegando aqui ele vai gerar o pecado e o pecado vai matá-lo. Bom, sobre a justificar o meu pecado de estimação, o Senhor falou algo para Maria de Magdala. Vocês já ouviram falar? Ouviram falar Maria de Magdala? Não? Maria Madalena. Mesma coisa. Magdala era um local perto do lago, do mar da Galileia, que era um lago de água doce. Então tinha uma cidade lá chamada Magdala. E Maria era de lá. Então eles chamaram de Maria Madalena, por causa da cidade de Magdala. É igual Paulo de Tarsus. Tarsus não era o nome dele, Tarsus era a cidade onde ele morava. Então, Maria Madalena, ela tinha 7 demônios. Repeti, Maria Madalena tinha 7 demônios. Quando o Senhor curou ela, limpou ela, o Senhor deixou um recado para ela. Maria Madalena, vai e peque uma vez por mês. Foi isso? Maria Madalena, vai, peque 3 vezes. Ponto final. O Senhor falou para Maria Madalena, vai, não peque mais. Pecado recorrente. Pecado que você se arrependeu. Pecado que você confessou a Cristo. Pecado recorrente, pecado confessado, pecado perdoado. Amém? Agora vamos para a paga, o pagamento. Você trabalhou, você recebe seu salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Vamos ver aqui, eu coloquei poucos versículos, eu vi vários, mas vamos ver aqui Mateus 12, 36. Vamos ler? Por isso, é difícil, mas é bíblico.
né? E um cuidado desse novo ano. Escola dominical pesada, né? E para mim foi pesado. Esse estudo foi muito difícil, porque eu vi coisas muito tristes no ano passado. E eu acho importante a gente começar o ano uma salvaguarda, né? Uma atenção maior, vamos uma atenção, vamos ficar. Porque hoje, irmãos, estamos aí sacados, porta do fundo, né? Estão fazendo pornografia com Cristo, nosso Salvador. Por que não fazem com Maomé? Né? Primeiro, eles vão morrer, vão ser mortos. Né? E depois não tem graça. Eles não sabem, mas eles estão dentro de uma bolha, de uma atmosfera de Satanás. E Satanás estão imbuindo eles. Você vê cristãos ideológicos. Eu sou a favor disso. Cristãos comunistas. Ah, você apoia. Eu conversei uma vez com um cristão ideológico comunista. Não, porque. Tá bom. Você é a favor do aborto? É? Você é a favor do aborto? Não, veja bem. Não, você é a favor, não é? Ah, outra coisa. Você é a favor de casamento do mesmo sexo? Porneia? Você é a favor disso, irmão? Você apoia isso? Não, veja bem, eles têm o direito. Não, não, não. Você apoia isso. Pois lembre, você vai prestar conta, mano. Eu vou prestar conta, você, nós. Estamos acumulando as coisas. Os nossos desejos de estimação estão guardadinhos aqui. Vamos prestar conta. Mateus 26, 7. Vamos ler? Mas ou nós estamos indo para o céu, ou estamos abraçando o mundo. Né? Não podemos amar a Deus e amar o mundo. O Senhor está dizendo não pode. Né? Lucas 16, né? A parábola do rico e Lázaro. O rico está lá no inferno, argumentando, ainda está argumentando. Permita ir lá, né? Tem uma barreira intransponível entre o céu e o inferno, entre luz e trevas. Não tem relação, não tem acordo. Não se pode negociar luz e trevas. Eclesiástico 12, 14. Porque tudo que está encoberto vai vir à tona. Para confessar logo, né, irmão? Senhor, perdoe milagres com o teu Espírito. Espírito Santo nos revele o pecado que temos guardado em oculto. Davi fez isso, lembra? Davi escondeu, fez um migué. Ele fez um migué, ele fez uma. Chegou o profeta lá com ele, o profeta morrendo de medo, né? Ser morto. Você visse alguém que tal, que matasse a única pessoa daquele servo, daquela. Aí quem é? Puxou a espada, assim, daquele H. Aí o profeta falou, é você. Você disse, eu vou morrer, né? Mas vou falar, o Senhor mandou, é você. Você que fez isso. Aí ele, oh, meu Deus, já sabemos o resto. Temos que confessar o nosso pecado a Deus. Pecado escondido não é escondido de Deus. Esse é o ano que está se iniciando, vamos iniciar arrumados na presença de Deus. Agora as consequências. Para onde esse pecado vai nos levar? Veja pouco. O pecado vai nos levar, é mais, tá? Mas eu classifiquei como quatro. Ele vai ter uma morte social. Ele vai ter uma morte religiosa. Ele vai ter uma morte
espiritual. Ele vai ter uma morte que o levará para o inferno. Eu não estou aqui falando do eleito. Estou falando do cristão que brinca de céu e brinca de inferno. A realidade, ela é dura e é real. A minha vizinha, da frente de casa, a gente falava do evangelho para ela. Ela tinha os argumentos dela. Certo dia a gente viu lá, a filha dela chorando, foi, ela morreu. Ela passou dessa vida para outra vida. A Bíblia nos diz que depois da morte segue o juízo. Parábola de rico e Lázaro. Logo em seguida, morreu, o rico foi sepultado, aquela coisa bonita. Lázaro foi para uma vala. Foi jogado como lixo. Lázaro. Havia um local lá, né, que era chamado de Hades. E lá se jogava carcaça humana, carcaça de boi, de animal lixo. Era um aurá de lá. Possivelmente, Lázaro foi jogado para lá, era mendigo. E o rico foi sepultado. Né? E a Bíblia diz logo em seguida, outro parágrafo, na outra linha com letra maiúscula. E no inferno não deu tempo de nada. E no inferno, ou seja, depois da morte, segue o tribunal. Mas foi a Eva que o Senhor me deu. Olha bem, foi o Senhor que me deu a Eva. A Eva foi essa serpente feia aí. Não houve desculpa, eles foram expulsos da presença de Deus. Deus é santo. Deus é santo. O pecado nos separa do amor de Deus. O pecado, ele tira, ele expulsa a gente de Deus, naturalmente. Beleza? Ezequiel 18 diz, a alma, essa, aqui, Ezequiel está analisando a pessoa que era piedosa, servia. Aí ela resolveu abraçar o pecado. E o pecado está afastando de Deus. Olha o que aconteceu aqui, vamos ler. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio. Ele morrerá. A última questão a ser respondida hoje, nessa manhã. Qual é o nosso dever? Né? Como chamado, né? Como eleitos para servir o Senhor. Nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos andar com o pecado guardado às 7 chaves. Porque Deus vê tudo. Temos que confessar o nosso pecado. Estamos iniciando o ano. Vamos iniciar o ano bem. Vamos iniciar o ano sem pecado de estimação. Vamos pedir força ao Senhor para que essa matéria não leve à cobiça. E aqui nós não projetemos o pecado, a gerar o pecado e o pecado nos matar. Gálatas 6. Vamos ler junto? Digo, porém, andai, não cumprireis, e a carne cobiça contra o espírito, e esses, olha só o que temos, né, gente? Nós temos o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. Ele nos ajuda. Ele diz, opa, você está pecando aqui. Você está pecando aqui. Meu Deus, me perdoe, Pai. Me ajude, Senhor. Vai aos pés do Senhor. Ele vai perdoar, vai purificar toda a maldade. Sangue do nosso Cristo tem poder.
E os que são de Cristo, o sangue de Jesus tem poder. Amém? Prestemos atenção aqui, uma novidade. Essa é uma pesquisa recente. Foi descoberto lá no Egito Antigo, na época de Moisés, que as casas dos egípcios, é, elas eram feitas com os umbrais da porta em alto relevo, certo? Vocês lembram que foi passado o sangue do cordeiro, não foi? Uma pergunta. Por que não passou na porta? Passou nos umbrais. Por quê? Interessante, né? Por que não passou na porta? É a porta que abre, né? Por que nos umbrais da porta? Foi descoberto que nos umbrais das portas eram colocados 10 deuses egípcios de alto relevo. Sabe para quê? Para proteger a casa do demônio, do mal. Isso veio desde o grego, era espalhado naquela época. Os romanos colocavam 3 deuses enterrados na frente do portal, longe, para proteger de demônios. Né? E o sangue de Jesus, que tem o poder, cobriu os obrais. Na realidade, ele cobriu, foi os deuses. Não serve de nada esses deuses. O sangue de Jesus é que tem poder. E ele foi e salvou aqueles que tiveram o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, nos obrais das suas casas. A morte não veio. O Senhor protegeu e guardou. Uma curiosidade. Agora, finalizar, tirando lições para a nossa vida. Eu acho essa primeira edição aqui, mais, acho que é a mais importante. Vamos ler? Encontre, sabe por quê? Romanos 5,12. O salário ou a recompensa do pecado é. Então, irmãos, encontre o seu pecado. Você não vai encontrar sozinho, tá? Senhor, me revele aquele pecado que está mais escondido que eu não sei. Eu não lembro. O Senhor vai revelar, você vai lembrar, você vai dizer, Senhor, me perdoe. Nunca mais quero fazer isso. Outra lição é dar a luz. Aí, em 1 João 1,7. Vamos ler? Mas se darmos da luz, amém. Vamos nos afastar do mal. Veja bem, não é a gente se esconder do mundo. A gente tem que dar testemunho. A gente tem que salgar e tem que alumiar. Tem que ter luz. A gente não vai ter luz escondido, né? A gente tem que estar normal, trabalhando, vivendo, conversando, brincando, né? Mas temos que tomar alguns cuidados. Esse é o outro conselho. O terceiro conselho é, salvo o primeiro. Vamos ler? Bem-aventurado. Uma coisa é você participar, a outra coisa é você estar tendo uma afinidade com o ímpio. Aí é diferente. Salmo 34, 14. Aparta-te. Para finalizar, a quarta lição é guardar a palavra de Deus. Salmo 119, verso 11. Guardo as tuas. Amém. Agora, bora concluir. Vamos ler, irmãos. Amados irmãos, está na cruz de Cristo.
1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos purificar de toda a injustiça. Amém, irmão? Esse ano, possamos estar mais atentos, porque às vezes a gente está uma tranquilidade, não percebe que a gente está acumulando pecado de estimação. Vamos jogar fora, vamos nos limpar dele. Amém, irmão? Vamos orar? Meu Deus, Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra lida. Obrigado, Deus, porque tu nos alerta, Senhor, contra o pecado, o diabo e o mundo. Possamos, Senhor, dar a luz, possamos, Senhor, estar atentos, Pai, à cobiça, aos desejos da carne. Possamos estar preparados esse ano, esse novo ano. Possamos, Senhor, estar protegidos e guardados, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Pai. Tu nos trouxe, Senhor, até a ti. Nós não temos capacidade de nós mesmos, Pai. Mas o teu Santo Espírito é que tem todo o poder, Pai, de nos revelar aquilo que está escondido em nossas vidas. Possamos, Senhor, confessar o nosso pecado a ti e, Senhor, nos arrependermos dele. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Em nome de Jesus, Pai. Amém.